Queridos, vamos passar por um momento bastante importante da nossa reunião de oração, que é o momento que a gente escuta a palavra, lê a palavra, entende a palavra e aplica a palavra em nosso coração por meio do Espírito. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. E eu quero falar com os irmãos a respeito de motivações para se orar de maneira correta ou corretamente. Motivações para orar corretamente. Mateus capítulo de número 6, versículo 5. Vamos ler até o 8. Diz assim: E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Amém. Que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós falamos a respeito de motivação, nós precisamos ter muito cuidado para falar a respeito de motivação. Pensar a respeito de motivação, porque tudo é motivo de alguma coisa. Se a gente parar para pensar, a gente se estressa por conta de uma fechada no trânsito, por conta de uma louça que está na pia para lavar e ninguém lava. São motivações? São. Sempre há motivações para a gente fazer qualquer tipo de coisa. Por exemplo, muitos aqui são aposentados já, mas outros trabalham. A motivação do nosso coração em trabalhar, primeiro é glorificar o Senhor, mas também tem a motivação financeira. Nós trabalhamos para que o retorno financeiro ele venha para nós. Portanto, toda a nossa existência, ela é permeada, ela é rodeada de motivação. E não é diferente quando a gente se trata de oração. Quando nós saímos da nossa casa, por exemplo, numa segunda-feira como essa, fresquinha, né? Para muitos já frio, a motivação que nós temos no nosso coração é de buscar ao Senhor de maneira intensa, de maneira correta, para que o Senhor cumpra aquilo que o desejo do nosso coração está ordenando ou ardendo. Mas nem sempre o nosso coração ele carrega motivações corretas. Nem sempre nós estamos motivados de maneira correta para orar ao Senhor. E o que eu estou falando está justamente numa passagem que Jesus está incentivando todo o povo a pensar de maneira correta, não só orar. Nós estamos diante do famoso texto do Sermão do Monte. É quando Jesus ele começa a explicar toda a lei, agora de uma maneira muito mais firme, de uma maneira muito mais densa, porque quando ele começa a falar a respeito de, por exemplo, não adulterar, ele vai falar a respeito de não só trazer uma questão impura com outra pessoa, mas apenas de pensar na impureza já é uma forma de adultério. Então Jesus está expandindo a lei, ele está expandindo no sentido de entendimento, mas está afunilando também com relação àquilo que nós devemos fazer, porque se torna mais difícil. Para muitos o Antigo Testamento é um escrito de leis extremamente difícil de se seguir, mas na verdade no Novo Testamento Cristo ele afunila tudo isso, porque ele mostra que agora não é pela lei, mas pela gratidão que nós temos em Deus por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo.
Então Jesus ele está diante de um monte, e não é uma montanha muito grande, é um monte pequeno, onde ele consegue falar com a multidão de maneira tranquila. E como se abaixasse, ele começa a falar a respeito de vários temas, e dentre desses temas, ele fala a respeito da oração. E ele faz essa declaração extremamente importante, que é descrita aqui do versículo 5 até o versículo 8. E eu coloquei aqui como um tema, motivações para se orar corretamente. A primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos é que quando nós oramos de maneira correta, com as motivações corretas, com as palavras corretas, nós estamos deixando de ser semelhante aos hipócritas. É isso que Jesus está falando a princípio, tanto no versículo de número 5, quanto no versículo de número 8, tanto no início quanto no final. Jesus está falando assim: não seja hipócrita na sua oração. A palavra hipócrita, ela significa aquele que usa máscaras. Só para vocês terem uma ideia, quando surgiu a questão de teatro, as pessoas normalmente não falavam nada na peça. A peça era toda somente encenuada ali. E quando alguém queria expressar alguma face de alegria, ou de tristeza, ou de espanto, ou de qualquer outra coisa, eles usavam máscara para cobrir o rosto, para mostrar qual era a face daquele momento, a face de alegria, a face da tristeza. E quando Jesus ele está trazendo essa questão para os seus seguidores, ele está justamente falando: olha, não usem máscaras nas suas orações. Não se assemelhem a pessoas que estão cobertas de máscaras de piedade. Queridos, quantas vezes nós estamos na igreja, nós estamos vestindo algumas vestes que maqueiam aquilo que o nosso coração realmente quer. Quantas vezes nós usamos máscaras nas nossas orações? Quantas vezes a gente dobra o nosso joelho, pedindo uma coisa ao Senhor, sendo que a motivação do nosso coração não é glorificar o Senhor? E quando Jesus ele traz essa repreensão a todo o povo, ele está dizendo que os judeus, aqueles que haviam olhado com mais ênfase a respeito da lei, da oração, da piedade, eles estavam usando um artifício extremamente contaminoso, extremamente ruim para a sua piedade, porque eles gostavam de se mostrar demais nas orações. Homens se levantavam no meio da praça, num determinado horário do dia, oração da hora nona, oração da hora da sexta hora. Nós temos várias orações que os judeus observavam, e eles faziam questão de estar nas praças, e em qualquer lugar que eles estivessem, eles se levantavam e começavam a orar em voz alta, mas não porque eles queriam orar ao Senhor, mas porque eles queriam ser vistos de todos os homens. Motivações erradas. E quando orardes, não sereis como aqueles, os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé, ou seja, em lugar de destaque. Na sinagoga, eles se levantam no meio do culto ao Senhor, no meio da explicação, no meio daquele momento em que o sacerdote está fazendo algum tipo de prática religiosa, eles começam a orar nos cantos das praças, mostrando que eles são pessoas mais piedosas do que outras. E como isso impacta a minha vida? Porque muitas vezes a gente é também como os hipócritas. Mas como eu deixo, essa é a pergunta, como eu deixo de ser um hipócrita? Quando eu começo a fazer orações sinceras ao Senhor. Orações que são motivadas pela glória do Senhor. Senhor, tudo que eu estou falando aqui é para que o seu nome seja engrandecido. Tudo que eu estou pedindo aqui, Senhor, é para que o Senhor seja o dono, para que o Senhor seja glorificado. Evidentemente, toda oração é um pedido pessoal também. Senhor, eu gostaria que
aquela doença que está acometendo a minha família, que o Senhor pudesse livrar-nos dessa doença, que o Senhor pudesse abrir a porta do emprego. Isso não tem problema nenhum. A grande questão é que muitas vezes a nossa motivação é simplesmente receber uma dádiva do Senhor e simplesmente largar o Senhor de lado. Ou então mostrar que nós somos pessoas piedosas demais, que temos intimidade demais com o Senhor, porque oramos ao nosso Senhor e Ele nos responde, mas de repente, quando Deus esquadrinha o nosso coração, Ele vai perceber que a motivação do nosso coração é simplesmente mostrar que nós somos seres humanos aqui, que gosta de orar e que gosta de ser piedosos, mas não para a glória do Senhor, mas para engrandecimento da própria vida. Orações que não estão de acordo com a palavra, que não estão com a motivação certa. Motivação certa, portanto, é você compreender que você está diante do Deus Todo-Poderoso, que você, eu, toda a igreja, nós dependemos do Senhor e nós pedimos para esse Senhor, que é dono de todas as coisas, algo que o nosso coração deseja, mas que esse algo do nosso coração glorifique ao Senhor. Eu estou falando isso, irmãos, porque a gente está num momento sociopolítico, a gente está num momento socioeconômico, a gente está num momento extremamente delicado. E por conta da delicadeza do momento, muitas vezes a gente é levado a orar de maneira errada, com as motivações erradas. Nós somos compelidos, por conta da sensibilidade do momento, em orar para que Deus cesse certas coisas que estão acontecendo, sendo que às vezes o que Deus quer é que nós passemos por tribulações para que as nossas vidas sejam edificadas. Há uma declaração que fala que tempos difíceis formam pessoas fortes. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento em que nós podemos dizer que somos fortes, porque nós vamos orar mais ao Senhor, com a motivação de que o Senhor cumpre em nós a vontade dEle. E eu me lembro do apóstolo Paulo, fazendo orações ao Senhor, lá no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, quando ele estava acometido de uma doença. E ele orou por 3 vezes. Ele já estava sendo repetitivo. Mas aí o Senhor falou: olha, eu não vou te curar. A minha graça te basta. E você precisa entender isso, Paulo. E a partir do momento em que Paulo observou essa questão, que a graça do Senhor era o que ele necessitava para viver, ele começou a dar glórias por toda a tribulação. Às vezes a gente dobra o joelho, e a motivação do nosso coração, ao invés de reclamar, de pedir ao Senhor por uma questão que estamos passando, às vezes é glorificar o Senhor. Senhor, obrigado pela tribulação. Obrigado pelo momento de dificuldade. Porque é nesse momento de dificuldade que o nosso coração é tratado. Não sejais como os hipócritas. Então, portanto, uma primeira motivação que eu posso apresentar aos irmãos é que a gente não se assemelhe a pessoas com motivações erradas dentro da casa do Senhor. Pessoas que oram de si para si, como contou Jesus em uma parábola, que estava um fariseu e um publicano orando. O fariseu orava de si para si, hipócrita. Quantas vezes a gente também traz a nossa piedade somente para esse momento de segunda-feira, somente para segunda tarde, ou no domingo pela manhã ou pela noite. Irmãos, as nossas orações precisam ser incessantes. Orai sem cessar. Porque essa é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreve isso aos Tessalonicenses. Pastor, significa que eu devo ficar orando o tempo todo, falando o tempo todo? Sim, sim. Talvez não com palavras verbais, mas orando e vigiando em todo o tempo. Se a nossa vida não é uma constante oração, então, para que serve
o auxílio do Espírito, portanto. Se Ele é o nosso ajudador, e se a gente está ali precisando, a gente não ora, não pede ao Senhor, para que serve? A gente precisa compreender melhor a respeito da motivação do nosso coração. Eu não quero ser reconhecido como pessoa que está com a motivação errada. Então, como eu faço para modificar essa interpretação no meu coração? Eu oro de maneira correta. Eu oro de maneira correta. E alguns que estavam ali diante de Jesus, eles perguntaram, mas como é que nós fazemos oração correta? Jesus depois dá um modelo. Ele fala a respeito do Pai Nosso, a oração dominical, descrita aqui, descrita também em Lucas. Ele fala a respeito de exaltar o Senhor como Pai que está no céu, santificar o nome do Senhor, ou seja, tornar santo, separado, não tomar em vão, pedir para que o reino, para que o governo do Senhor venha sobre as nossas vidas, para que a vontade dele se estabeleça em nosso coração, assim como na terra estabelecida, assim como no céu estabelecido. Nós oramos também para que o pão não nos falte, para que nós perdoamos os nossos devedores, assim como o Senhor perdoa as nossas dívidas, para que não caiamos em tentações. Portanto, é assim que nós devemos orar, reconhecendo que o Senhor é dono de tudo, reconhecendo que nós somos fracos e que nós dependemos do Senhor e que nós precisamos do livramento do Senhor. Oração assim, uma oração que diferencia de uma oração hipócrita, de uma oração que não comove o coração do Senhor. Em segundo lugar, nós oramos para ter intimidade com o Senhor. Nós sabemos que quanto mais a gente conversa um com os outros, mais a gente vai criando afinidade e intimidade, não é mesmo? Quanto mais eu conheço a Jo, mais eu sei do que ela gosta, qual é a cor preferida dela, qual é o prato que ela gosta, que tipo de viagem que ela gosta de fazer. Isso vai me tornando próximo da Jo. Só que muitos de nós somos servos do Senhor, mas somos servos distantes do nosso Senhor, sendo que o propósito do Evangelho nunca foi nos distanciar de Deus, mas sim nos aproximar. Nós nos distanciamos de Deus por conta dos nossos pecados, mas o próprio Deus enviou o seu Filho para nos garantir intimidade com Ele. Ele nos aproximou por meio da cruz bendita, pela morte de Jesus. Precisamos ter intimidade com o Senhor. Agora eu posso falar de maneira aberta com o Senhor. O véu foi rasgado do alto a baixo. Antes, somente o sumo sacerdote podia falar com Deus. Agora todos nós nos tornamos, mediante a morte de Cristo, sacerdotes do Senhor. Nós podemos orar. E isso mostra que quanto mais oração nós temos diante do Senhor, quanto mais praticamos, mais somos íntimos desse Deus. Ser íntimo de Deus é conhecer mais a Deus. E não é só conhecer de ter consciência a respeito da teologia, não é conhecer somente de matéria específica, quando se fala em teologia sistemática ou bíblica, conhecer também em piedade, ter intimidade com o Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque o versículo 6 e 7 vai me apresentar uma contraproposta. Enquanto os hipócritas estavam orando nas sinagogas, nas praças, nos cantos, em pé, buscando a sua própria recompensa, e eles já receberam a recompensa, Jesus ele fala assim: tu, porém, uma contraproposta, apesar deles, façam diferentes. Quando vocês forem orar, entra no teu quarto e fechada a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. O que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que o nosso Deus, Ele não depende de templos,
Eu não estou te desmotivando a estar aqui na segunda-feira pela tarde. Muito pelo contrário, eu estou te motivando a estar, mas eu quero te motivar a ter mais intimidade com o Senhor na sua casa, no seu quarto, no momento da sua oração, no momento da sua devocional, no momento em que você estiver fazendo comida. O que você está pensando ali? Na morte da bezerra? No momento em que você está passando um pano no chão, no momento que você está fazendo qualquer trabalho doméstico, ou um trabalho no seu ambiente profissional, o que você está pensando? Por que você não faz oração? Quero contar apenas uma pequena experiência minha. Quando essa pandemia ela começou a ser severa no Brasil, eu lembro que estávamos mais ou menos nessa época, né? Eu lembro que era meados de março de 2020. Eu tinha voltado de um período de férias, e aí quando eu cheguei, Juiz de Fora já estava toda fechada, né? E aí eu voltei, os cultos já eram totalmente diferentes, tinha apenas uma câmera aqui na frente, mesa de som ali, captação de som era a que saía da nossa boca, e aquilo me espantou. E eu vinha para o culto, estava eu, reverendo Eloy, reverendo Jefferson, Abraão, alguns outros irmãos, evangelista Rodrigo, outros irmãos que estavam ajudando, somente a igreja vazia, um eco tomava conta do lugar. E essa cena se repetiu por muitas vezes. Eu ia embora para minha casa, atravessava a cidade, e um dia o Espírito Santo tocou meu coração falando assim: o que você está fazendo no período que você está dirigindo até a sua casa? E a partir do momento em que fui tocado pelo Espírito nesse sentido, não teve um dia que eu cruzei a cidade sem que eu orasse ao Senhor. Cada porta de comércio que eu via fechado, eu pedia para que o Senhor abençoasse, para que o Senhor nos livrasse desse mal. Pastor, você está falando que você orou e tudo aconteceu? Não. Não. Eu estou falando simplesmente que nós somos encorajados a todo tempo em orar. Mas muitas vezes a gente não aproveita as oportunidades para orar. Muitas vezes a gente não aproveita as oportunidades para ter intimidade com o Senhor. Às vezes a gente está aqui no ambiente de adoração, a gente está aqui na igreja, mas a gente não adora ao Senhor, a gente não levanta as nossas mãos, a gente não abre a nossa boca para cantar, a gente não faz oração, a gente está aqui como um passatempo. Isso não pode acontecer, meus irmãos. Precisamos ter intimidade. E o versículo vai continuar no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. A intimidade não é só a gente aprender a recitar algumas partes de orações. A intimidade vai muito além. A intimidade nos faz orar corretamente quando entendemos a respeito do ser de Deus. Por que Jesus está falando a respeito de usar vãs repetições? Porque ele está fazendo crítica a dois grupos de pessoas. Primeiro, no versículo 5, ele está criticando os judeus, porque eles acreditavam que eles deveriam ser vistos de todos os homens. Mas ao mesmo tempo, Jesus não está falando só para judeus. Quando ele fala esse sermão do monte, ele está falando a gentios também, povos que vinham de outros lugares, de outras redondezas, para poder escutar as palavras do Senhor. E ele precisava falar também a esses povos, porque eles muitas vezes oravam usando repetições, entendendo que as entidades que eles serviam iam escutar pela insistência da repetição das palavras. Isso não é intimidade. Intimidade é a gente compreender Deus na sua soberania. E às vezes uma oração simples, com muita intimidade, ela
traz a motivação muito mais correta do que muita palavra vã, repetitiva. Então, em primeiro lugar, as motivações para se orar corretamente é para não ser semelhante a hipócrita. Motivação para se orar corretamente é para ter intimidade com Deus. E em terceiro lugar e último, a motivação ou motivações corretas para se orar é para exercitar a nossa fé. Versículo 8 vai dizer assim: não vos assemelheis a eles quem? Aos gentios e aos judeus. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que vocês peçam. Olha só, é um exercício da fé. Porque você pode até me indagar assim: pastor, então eu não vou orar, porque Deus já sabe o que eu preciso. Mas Ele nos incentiva a orar. Ele não está falando que você não deve orar. Pelo contrário, tu, porém, quando você for orar, orando, você entra no seu quarto, fecha a porta. Ou seja, há um incentivo de Jesus em orar. Mas Deus já sabe o que o seu coração precisa, qual é a sua necessidade. E eu quero frisar essa palavra: qual é a sua necessidade. Não é aquilo que você quer. Não é aquilo que você quer. Não é aquilo que eu quero. Porque se o Senhor me der aquilo que eu quero, provavelmente eu vou me perder no mundo. Provavelmente eu vou me perder na vida. Provavelmente a minha alma vai estar no inferno. Não é isso. O Senhor sabe a nossa necessidade. Ele dá a medida da necessidade. É exercer a nossa fé. É entender que enquanto o povo estava perambulando pelo deserto, lá até chegar à terra de Canaã, quando foi liberto do cativeiro do Egito, as roupas não se desgastavam. As sandálias, elas não se desgastavam, elas cresciam até com as crianças. O pé ia crescendo e a sandália ia junto. É o exercício da fé, é confiar de que Deus, Ele conhece as nossas necessidades. Querido irmão e querida irmã que está aqui presente, querido que está nos acompanhando via YouTube, o Senhor sabe da sua necessidade e Ele tem prazer em te atender. Mas a gente precisa exercitar a nossa fé. A gente precisa entender que a motivação correta para a nossa oração é um estímulo da nossa fé. E não é a fé na fé do outro. É a fé em Cristo. É a fé em Deus. E não é simplesmente um pedaço de uma música de um cantor que fala: andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. E é falhar mesmo, né? Que fala. Não é isso. Não é isso. Não é uma fé irracional, não, pelo contrário. Nós temos fé porque tudo foi comprovado de maneira fantástica pela Bíblia e pela história. A ressurreição de Cristo é uma realidade, por isso nós também cremos na nossa ressurreição. Nós acreditamos que pela palavra do Senhor tudo se formou, então pela palavra do Senhor Ele pode também curar a nossa vida, Ele pode curar a nossa alma, Ele pode salvar aquele mais vil pecador do qual eu me encontro. Queridos, quantos de nós estamos num ambiente de fé, mas estamos sem fé? Quantas vezes a gente cumpre aqui somente um protocolo religioso? Quantas vezes a gente está sem perspectiva de vida? E por que isso acontece? Muitas vezes porque a gente não ora. Não aquecemos o nosso coração com oração. O convite que eu quero fazer para você nessa tarde, querido e querida, que você aqueça o seu coração. Que você não espere a sua fé esfriar até a segunda próxima. Para que você possa estar aqui e orar. Não,
Ore hoje à noite, ore enquanto você estiver indo para a sua casa, ore enquanto você estiver fazendo a sua comida, ore enquanto você estiver fazendo os seus afazeres de casa. Ore em todo o tempo. Nós precisamos ser diferente dos hipócritas, precisamos ter intimidade, precisamos exercitar nossa fé. Isso é que eu extraio desse texto para os nossos corações nos dias de hoje, no dia de hoje. E finalizando tudo isso, eu quero perguntar para você, qual é a motivação do seu coração? O que te move a orar ao Senhor? Você pode falar assim, pastor, eu estou com um filho que está extremamente problemático. Pastor, eu estou sem um emprego. Pastor, a minha aposentadoria ainda não saiu. Ótimo. Isso tudo o Senhor pode sanar na sua vida. Mas a motivação primária deve ser, pastor, eu preciso glorificar o Senhor com a minha oração. É dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. A minha vontade é essa aqui, é que eu encontre um emprego, é que a minha aposentadoria saia, é que o meu flagelo ele seja curado. Essa é a minha vontade, Senhor, mas estabeleça sobre mim a tua vontade. Se a gente mudar a motivação da nossa oração para qualquer outra coisa, interesse pessoal, para tentar barganhar com Deus, muito provavelmente a nossa oração será uma oração vazia. Deus tem prazer em abençoar o seu povo, mas Ele já abençoa com aquilo que você necessita. Aquilo que você quer, se for da vontade do Senhor, Ele vai cumprir. Tenha fé. Motive o seu coração da maneira certa. Ore ao Senhor sempre dando glória ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Até as tribulações. Muito obrigado. Que nós possamos compreender essa realidade e pedir para que o Senhor mova o nosso coração em direção ao coração dele. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Descanse um pouquinho, isso. Porque em pé também descansa, né? Às vezes ficar sentado cansa. Mas se você quiser ficar sentado, fique à vontade. Feche seus olhos. Será que você já orou assim hoje? Senhor, louvado seja o teu nome. Louvado seja o Senhor. Será que o Senhor já orou assim? Engrandecido seja o Senhor. Exaltado seja o Senhor. Se você não orou assim ainda hoje, comece agora. Diga palavras de exaltação ao nosso Deus. Fala, bendito seja para sempre o Cordeiro que nos salvou. Bendito seja o Senhor, Deus dos nossos pais. Deus que é Deus zeloso por toda a eternidade. Bendito seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o Espírito Santo, que é o selo da nossa promessa. Exalte ao Senhor. Diga palavras de engrandecimento ao Senhor. Não deixe que o seu coração seja tomado de hipocrisia na oração. Pelo contrário, ore com fervor, ore exaltando ao Senhor. Diga que Ele é o seu Pai e que Ele está no céu. Santificado seja o nome do nosso Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa tarde, nós queremos glorificar o Senhor por tudo que o Senhor é. O Senhor não precisava nos escolher, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor não precisava nos salvar, mas o Senhor nos salvou. O Senhor não precisava nos curar, mas o Senhor curou. O Senhor não precisava, ó Deus, fazer nada, porque o Senhor é Deus, mas o Senhor fez pelas nossas vidas. O Senhor olhou para nós com olhar de amor, Deus.
que o nosso coração tenha gratidão por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará, ó Pai. Continue, ó Deus, sendo exaltado pelo nosso coração. Continue, ó Deus, sendo exaltado pela nossa boca, ó Pai, pelo nosso pensamento, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ainda que o mundo não o glorifique como Deus, nós estamos aqui glorificando ao Senhor como Deus. Muito obrigado por essa oportunidade rica e maravilhosa, ó Pai. Ó Deus, que as motivações, ó Deus, o nosso coração em orar sejam, ó Deus, cada vez mais corretas. E quando digo correto, ó Pai, que agrade ao Senhor, que possa ser mediante a Tua palavra. Ó Deus, contemple, Senhor, a oração de cada um. E, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, estar diante do Senhor, ó Deus, com inteireza de coração, com fé e com intimidade. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Nós vamos continuar tendo algumas palavras de oração. Quero convidar você a voltar a sentar um pouquinho.